Vamos dar início novamente ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 15 de julho de 2026, uma quarta-feira. São 20 horas e 5 minutos na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 25, das evocações. O subtítulo é Linguagem a usar com os espíritos. Portanto, quem vai acompanhar com seus livros abertos, abra por gentileza no subtítulo Linguagem a usar com os espíritos. O número do item é número 280, para nós estudarmos o Livro dos Médiuns nesta noite. Ele diz o seguinte, eu vou ler novamente, já havia lido, eu esqueci de colocar a câmera principal no ar, peço desculpas mais uma vez a Dani, que vai ter que ouvir tudo novamente, né, Dani? Mas é necessário fazer isso, senão o vídeo não vai ficar completo. E quem assistir posteriormente não vai tomar conhecimento dessa primeira parte que nós já tínhamos lido aqui. Ele diz o seguinte, o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom em que se lhes deve falar. É evidente que, quanto mais elevados, mais merecem o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa submissão. Não devemos tratá-los com menos deferência do que faríamos se estivessem vivos. Para ficar um melhor entendimento, a gente deveria colocar no lugar de vivos, devemos colocar encarnados, né? Porque vivos eles estão. Né? Do ponto de vista de existirem, né? Vivos eles estão. Então, eles não estão encarnados, mas temos que falar com o mesmo respeito como se eles estivessem encarnados, com a diferença de que não é necessário nenhum tipo de palavra bajulatória, Vossa Excelência, Vossa Eminência, e nada disso. Apenas bastante respeito, porque eles são dignos desse respeito. Porque a hierarquia no mundo espiritual, como eu já havia falado com a Dani, se dá pela meritocracia, lá é o mérito, a elevação moral, é que está acima de qualquer outro tipo de situação, qualquer outro tipo de circunstância. Né? Não é o dinheiro que manda, não é a posição de mando político, ou seja lá que for que manda, mas sim o mérito lá é moral, pela elevação moral de cada espírito. Assim, um espírito que foi um subalterno aqui pode estar muito acima do que foi um rei, um mandatário, seja lá o que for. Então devemos ter muito respeito com esses espíritos, né? Mas por outros motivos, na vida terrena consideraríamos o seu cargo e a sua posição no mundo No mundo dos espíritos, só temos de respeitar a sua superioridade moral. Essa própria elevação os coloca acima das puerilidades das nossas formas bajulatórias. Não é com palavras que poderíamos conquistar-lhes a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. E eles sabem disso, viu? Eles não precisam de de que ninguém lhes fale quem é fulano ou quem é ciclano. Eles sabem, eles leem os nossos pensamentos. Portanto, os nossos sentimentos, que a gente externa pelo pensamento os nossos sentimentos. Então, eles sabem, né? E só são benevolentes com aqueles que merecem. Seria ridículo, portanto, dar-lhes os títulos que usamos na distinção das posições em que a vida poderia, em vida poderiam agradar-lhes a vaidade. Se forem realmente superiores, não somente não ligam a isso, mas não ligam a isso, mas até se desagradam. Não gosto desse tipo de coisa, né? Não gosto de puxar saco, não. Não tem nada que puxar saco de ninguém, não precisa ficar bajulando o espírito. O espírito ele é elevado porque ele é elevado, não depende de nome, de nomenclatura,
né? Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas que se identificam por doutor fulano, doutor ciclano, antes de fazer uma palestra, no modo, na minha concepção, perdem ponto comigo. Porque o palestrante espírita, que na realidade, dentro dos centros espíritas, poucos são palestrantes, a maioria expõe temas e não palestras. Palestra significa palestrar, conversar. Né? A maioria expõe um tema e a maioria não permite perguntas em cima daquele tema. A maioria. Eu conheci poucos que permitiam isso. Né? Então, o fulano vai fazer uma exposição de um tema em algum lugar, doutor fulano de tal, e fala do currículo dele, fala tudo a respeito dele e nada a respeito da doutrina espírita. Quando, na realidade, quem tem mérito na doutrina espírita não somos nós, e sim os espíritos superiores e, na sequência, Kardec. Um bom pensamento os agrada mais do que os títulos mais lisonjeiros. De outra maneira, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável sacerdote que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante do ensino de Jesus, respondeu a quem o evocava pelo título de Monsenhor. Olha o que ele disse, abre aspas. Devias, pelo menos, dizer ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. Segue dizendo, é bom saberes que vejo aqui os que se ajoelharam diante de mim na terra, e diante deles eu me inclino. Fecha aspas. Né? Então, lá superioridade é moral. Negócio de Monsenhor, Papa, isso é tudo conversa aqui aqui da terra, não, lá no mundo dos espíritos não existe isso, né? O cara pode ter sido um grande mandatário aqui e lá vai ser um subserviente, né? Vai ser um subalterno. Ele segue, no tocante aos espíritos inferiores ou imperfeitos, seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Há entre eles os que, embora inofensivos e até mesmo benévolos, são levianos, ignorantes, estouvados. Tratá-los igual aos espíritos sérios, como fazem algumas pessoas, seria o mesmo que nos inclinarmos diante de um escolar ou perante um asno com barrete de doutor. O tom, é até engraçado, sério. O tom familiar não lhes causa estranheza e nem os melindra. Pelo contrário, é o que lhes agrada. Entre os espíritos imperfeitos, inferiores, há os que são infelizes. Sejam quais forem as faltas que expiam, seus sofrimentos merecem tanto mais a nossa piedade quanto ninguém escapa a estas palavras do Cristo, abre aspas, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, fecha aspas. Por isso que nós devemos ser benevolentes com esses nossos irmãos, especialmente se identificar neles, no momento em que eles se manifestam, identificar sofrimento. Né? É preciso ser benevolente. Se ele se manifesta como um malandrão, se a gente desconfia que é um malandrão, trate com severidade, com educação, com respeito, mas com severidade, para que ele entenda que ele foi identificado. Né? A gente não tem que temer isso, não. Né? Desafiar o espírito, ser deseducado, de forma alguma. Né? Mas severidade, sim. Né? Olha, identifiquei, você fica na sua, ou você conversa direito com a gente, com educação, com a mesma educação com a qual eu estou conversando com você, ou você se retire. Acabou, pronto, coloca ele no lugar dele, fim de conversa. Né? Tá. A benevolência com que os tratamos é um consolo para eles. E muita gente não trata esses espíritos sofredores com benevolência. É impressionante, nos centros espíritas se fala um monte de coisa agressiva para esses nossos irmãos. Eles já estão sofrendo.
por mais imperfeitos que sejam, por mais cruéis que sejam, sofrem e sofrem terrivelmente. Às vezes uma palavra benevolente, uma palavra de carinho, recepcionar esses nossos irmãos com carinho e com respeito, muda o tom da conversa. Já aconteceu comigo várias vezes. De recepcionar um espírito perverso, obsessor e tal, e na conversa com ele mudar completamente o tom. Né? E dizer assim, olha, foi a primeira vez que eu fui recebido no centro espírita com respeito. Já não foi uma vez. A Dani participou desses trabalhos, ela deve ter presenciado. Né? Então, é assim que nós devemos receber esses nossos irmãos. Se ele insistir em continuar no mesmo caminho, olha, você se retire e tal, uma outra oportunidade que você quiser ouvir um conselho, que você quiser conversar com a educação, você retorna. Acabou. Né? Mas há muitos deles que apenas uma palavra de benevolência, de carinho, de respeito muda o tom da conversa. É bom que aqueles que trabalham com doutrinação e com desobsessão saibam disso. Né? Precisam se inteirar disso. Não é simplesmente receber os espíritos e falar com eles de qualquer jeito, mandar o espírito, vai para o fundo do inferno. Eu já ouvi isso dentro de centro espírita. É lamentável uma coisa dessa. É lamentável. O cara está sofrendo, pô. Por mais perverso que ele seja, ele está sofrendo e sofrendo, não está sofrendo pouco, não, está sofrendo muito. Não é? Então é preciso ter esse tipo de consideração com os espíritos. Né? Na falta de simpatia, que encontre em nós a indulgência que desejaríamos para nós mesmos. Na falta de simpatia, que encontre em nós a indulgência que desejaríamos para nós mesmos. Né? Sermos indulgentes para com esses nossos irmãos. Os espíritos que demonstram a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pelos sentimentos baixos e os conselhos pérfidos são certamente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas devemos tratá-los pelo menos com piedade, que nos inspiram os grandes criminosos. O meio de os reduzir ao silêncio é nos mostrando superior a eles, pois só estabelecem intimidade com pessoas de que nada tenham a temer. Por que os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem como reconhecem a dos espíritos inferiores? Em resumo, seria irreverente tratarmos os espíritos superiores de igual para igual, como seria ridículo dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração pelos que merecem reconhecimento, pelos que nos protegem e assistem, e para todos os outros a benevolência que talvez nós mesmos necessitaremos ou necessitemos um dia. Não é difícil de precisar mesmo, de benevolência de um doutrinador no futuro, porque, como eu disse algumas vezes aqui, nós cometemos muitos erros ao longo da nossa encarnação. Né? Então não é porque a gente é espírita ou porque a gente conhece a doutrina espírita que a gente vai deixar de precisar da ajuda, da compreensão, da benevolência dos outros, não. Né? Descobrindo o mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento deve regular as nossas relações com os seus habitantes. Os antigos, na sua ignorância, levantaram altares a eles. Para nós, não passam de criaturas mais ou menos perfeitas e só elevamos altares a Deus. Né? Então, negócio de cultuar alguma coisa ou alguém, seja encarnado ou desencarnado, não deve ser para o espírita sério. Demitificar e desmistificar. É necessário que se faça isso. Sem medo. Sem ter medo de fazer isso. Ninguém é digno de ser adulado, de se erguer altares para quem quer que seja. Porque a linguagem é uma, o que vai no coração pode ser outro. Tá certo? Muitas vezes a gente fala da linguagem que está aqui nos livros, naquilo que a gente estuda.
Mas o que a gente é tem muita relação com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. E na maioria das vezes a gente somos espíritos imperfeitos. Nós estamos, inclusive, no direito de errar. Né? Vamos passar agora para um outro subtítulo. Se alguém tiver que acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, a Janaína está lá conosco, lá pelo Facebook. Obrigado, Janaína. Boa noite para você também, viu? Bem-vinda. Se não houver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós vamos passar para o próximo subtítulo. Utilidade das evocações vulgares. 281. As comunicações dos espíritos superiores ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são valiosas por seus elevados ensinamentos. Esses espíritos atingiram um grau de perfeição que lhes permite abranger mais amplo círculo de ideias, desvendar mistérios que ultrapassam as possibilidades humanas e iniciarmos, assim, melhor do que os outros em certas questões. Mas isso não quer dizer que as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada sejam inúteis, pois o observador pode instruir-se com elas. Para conhecer os costumes de um povo, é necessário estudá-lo em todas as suas camadas. Quando ele fala camada, que é a camada social, né? É preciso conhecer todas as camadas para você poder ter uma ideia geral daquela sociedade, senão você não tem. E assim é com o mundo dos incorpóreos. Não é? Há muita gente que faz palestra no meio espírita e chama espírito de imaterial. É a coisa mais errada que existe. Isso demonstra claramente que essa pessoa não estuda a doutrina espírita. Não existe ninguém imaterial. Imaterial seria o nada. O espírito ele é incorpóreo, até porque ele acompanha pelo resto da sua vida, pelo resto da sua existência, uma coisa chamada perispírito. E o perispírito é matéria. Então, a gente não sabe direito a natureza dos espíritos, mas a gente sabe que perispírito é matéria. E, embora muito aprimorado, né, muito aperfeiçoado nos espíritos superiores, nos espíritos perfeitos, ele permanece, porque a única maneira do espírito lidar com a matéria é através do seu perispírito. O espírito em si, em sua essência, ele não consegue atuar sobre a matéria. Então ele tem que se utilizar dessa ferramenta, o chamado corpo espiritual por São Paulo, por Paulo de Tarso, né? Chamava o perispírito de corpo espiritual. Esse não é um corpo que não tem nada a ver com o corpo, não confundam também, por favor. Ele não tem órgãos, ele não tem a sensibilidade do corpo, ele não transfere para o espírito nenhuma das sensações que a matéria transfere para o corpo. Né? O espírito tem sensações, mas o perispírito não transfere essas sensações para o espírito quando ele está desencarnado. Quando está encarnado, sim. Não é? O elemento direto da dor é o corpo, que transfere essa dor para o perispírito, que comunica ao espírito essa dor. Por isso que o espírito diz, está me doendo em tal lugar. Né? Na realidade, o que está doendo é o corpo. O espírito não tem dor. A dor do espírito é sempre moral e não física. Né? Então, que por favor, que consertem aí os palestrantes de plantão aí, né? Os comunicadores de plantão aí que falam em nome da doutrina espírita, que conseguem conserta essa baboseira de falar que espírito é imaterial. Espírito é incorpóreo. Por favor, o espírito é incorpóreo. Ele segue.
Tá? Mas isso não quer dizer que as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada sejam inúteis, pois o observador pode instruir-se com elas. Para conhecer os costumes de um povo, é necessário estudá-lo em todas as suas camadas. Que apenas o observador, num dos seus aspectos, mal o conhece. Desculpa, eu vou ler novamente porque eu li errado. Que apenas o observar, num dos seus aspectos, mal o conhece. A história de um povo não é dos seus reis ou dos seus expoentes sociais. Para julgá-lo é necessário pesquisar a vida íntima dos seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são os expoentes do mundo espírita. Sua própria elevação coloca-os de tal maneira acima de nós que nos assombramos com a distância que os separam de nós. Os espíritos mais burgueses, que nos relevem essa expressão, nos torna mais palpáveis as condições da sua nova existência. A ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é neles mais estreita e podemos compreendê-la melhor porque nos toca mais de perto, aprendendo por eles mesmos o processo de sua transformação, como pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem e os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do nosso próprio século. Numa palavra, os que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real pudemos conhecer em todas as suas virtudes e seus erros. Compreendemos melhor suas alegrias e seus sofrimentos. Partilhamos de umas ou de outras e tiramos de ambos o ensino moral. Esse ensino é tanto mais proveitoso quanto mais íntimas forem as ligações entre eles e nós. É mais fácil nos colocarmos no lugar daqueles que for nosso igual do que de outro que apenas vemos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram o resultado prático das grandes e sublimes verdades de que os espíritos superiores nos dão a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Por quê? Porque o espiritismo é uma ciência de observação. Observa, observa, observa e deduz pela observação. Assim fazem todas as ciências, de um modo geral. Ele segue. Newton descobriu a lei das forças universais nos mais simples fenômenos. A evocação dos espíritos vulgares tem ainda a vantagem de nos pôr em relação com os espíritos sofredores, aos quais podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar com bons conselhos. É muito interessante. Há espíritos que não são perversos e, no entanto, estão sofrendo. E sofrendo bastante. É interessante isso. Uma vez nós entrevistamos uma mulher que me parecia uma senhora, pelo seu linguajar, pelo seu modo de falar. Ela dizia assim: eu estou dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, a senhora está... Ela falou: eu amo dar aula. Naquele colégio que você deu aula, viu, Dani? Em frente, na Lourenço Prado, em frente o Centro Espírita. Isso, Colégio Major Prado. Um prédio extraordinariamente lindo, né? Ele foi feito para aquela finalidade, né? Para estudo. Lindo, o prédio é lindo. Muito bem. Falei, puxa vida, a senhora gosta mesmo? Não, eu gosto. Não, eu amo. Olha, eu amo muito dar aula. Não, muito bem. E a senhora conhece o novo... Faz tempo que a senhora dá aula? Não, faz muito tempo, mais de 40 anos e tal.
E a senhora conhece o novo diretor da escola? Ela falou, não, tem novo diretor? Eu falei, tem um novo diretor. A senhora aguarda um pouquinho, a porta está fechada, ele vai bater na porta, a senhora atende o novo diretor, que a senhora vai conversar com ele. Então, os espíritos armaram uma situação e tal, foram lá, encenaram a coisa, bateram na porta, e quando ela se defronta com o espírito que foi lá como diretor, como se fosse o diretor, ela percebeu que a coisa ela não estava mais dando aula, não era mais a sala de aula, ela estava desencarnada e tal. Uma pessoa boníssima, sabe, que amava dar aula, que amava ensinar e que estava ali presa em uma situação que nós somos escravos daquilo que nós pensamos, presa numa situação que fazia com que ela estivesse ainda na sala de aula e não saísse de lá e não aproveitasse a sua situação de desencarnada para poder progredir. Então, é muito interessante isso, quer dizer, é uma situação que demonstra muito que no cotidiano das nossas vidas, nós lidamos com os espíritos que estão na mesma situação que a gente. Lidando com problemas, com mazelas, com sofrimento, com dor, com angústia, com alegrias passageiras, com a família, enfim, com tudo, aquilo que nós lidamos no nosso dia a dia. Não é? Ô, seu Luiz, Pois não. Quando eu trabalhei lá na Escola Major Prado, eu trabalhava manhã e noite, né? E durante o dia era uma secretária e à noite era outra. E a outra secretária, espírita. Muitas vezes durante a semana eu chegava às 7h30, né? Da noite já estava lá. Eu chegava e falava, Daniele, tem uma moça aí no lugar que você está. Eu entrava para assinar o livro. Bom, eu falava, tem? Não estou vendo ninguém. Eu brincava com ela, falava, não. Ela ainda não percebeu, essa secretária é espírita, é espírita. Ela foi embora agora já. Ela falou, ela ainda não entendeu que ela já desencarnou e ela toda noite, e ela trabalhava nessa escola, quem conhecia, pelo menos que ela falava quem era lá. Mas era muito interessante. Mas muitas vezes que eu chegava lá, Dani, hoje ela está aí de novo. Ela ficava no mesmo lugar, na primeira sala, que era, na época, secretaria, mas foi sala de aula, né? E é isso mesmo que o senhor está falando. Toda noite ela estava lá, no mesmo lugar. E essa moça, ela, espírita, ela sempre fala para mim, hoje ela está aí, Dani. Hoje ela está aí. E é bem isso que o senhor falou mesmo. Nós convivemos com os espíritos muito mais do que a gente imagina. Eu tenho N casos que eu poderia citar aqui, mas vou citar um rapidamente. Nós estávamos na Ilha Comprida, uma vez, eu e ela. E a cidade é a cidade de Iguape, que é uma cidade que fica no continente, você atravessa a ponte e você vai para a ilha, que hoje é cidade de Ilha Comprida, naquela época não era. Era distrito de Iguape. Então, naquela época, nós atravessamos a ponte e fomos até Iguape para depositar o cheque, naquela época, 2004, 2005, mais ou menos. Depositar um cheque, pagar umas contas, naquela época se pagava muito pouca conta pela internet e tal. E nós passamos num lugar que era um prédio quadrado, esses prédios antigos, quadrados, alto, feito com óleo de baleia e areia da praia. Eles fazem essa mistura para dar liga, para haver consistência nessa liga. É interessante isso. E nós entramos, por curiosidade, nós entramos. E tinha lá umas lojinhas e tal, algumas coisas e tal. Conversamos com uma senhora. Isso aqui foi a cadeia antigamente. Foi a cadeia aqui de Iguape. Né? Poxa, foi a cadeia. E daí comecei a reparar, havia umas barras de ferro nas janelas. Não tinha vidro, não tinha nada. Simples, somente as barras de ferro que era para impedir os presos de saírem. Mas as celas viraram lojinhas e tal, então já tinha sido descaracterizado como presídio. Né? Muito bem, passou, eu achei muito interessante, porque eu gosto de coisa antiga, né? Eu gosto de olhar, observar como eram feitas e tal. E em Iguape, como uma das primeiras cidades do Brasil, a primeira é Cananéia,
Primeira cidade no Brasil é Cananéia. Depois Iguape também, foi fundada por aquela época também. Muito bem, passamos no museu, tinha lá cartas de Dom Pedro II, dando alforria, ou condenando alguém e tal. Tem até hoje lá no Museu de Iguape. Muito bem, fomos para Ilha Comprida, fomos para o hotel. À noite, eu sonhei que eu estava nesse lugar, que tinha um túnel. Eu abri uma porta e fazia assim, passa, 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 passa. Mas olha, Dani, milhares, eu não vi que eram espíritos, mas milhares passavam assim, mas numa velocidade imensa, né? E eu contei isso para o seu Milton Felipe. Ele falou, olha, por alguma razão, que a gente desconhece, você libertou muitos espíritos que estavam ainda aprisionados naquela cadeia. Olha como a gente lida com os espíritos. E quando a gente pode, quando Deus permite, a gente pode auxiliá-los muito, porque nós estamos na mesma faixa vibratória, no mesmo modo de pensar, muito próximos do mesmo modo de pensar dos outros espíritos. Então ninguém está aqui por acaso e todo mundo está aqui porque pode ajudar uns aos outros. É possível. Ah, não, eu não lido com presidiário, não lido com quem está lida assim. Você pode não lidar em vida, mas que você lida com os desencarnados, você lida. Né? Então nós não devemos subestimar a nossa capacidade de auxiliar e muito menos aquilo que esses espíritos que estão ao nosso redor nos inspiram, que pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins, dependendo da maneira que a gente tenha a qualidade do nosso pensamento. Né? A frase eles ombreiam conosco. Sim, essa frase é perfeita, né, Dani? Quando o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, fala isso, que os espíritos ombreiam conosco, ele dá exatamente essa ideia daquilo que eu estou falando. Eles ombreiam mesmo. Exato. E aproveitam todas as oportunidades que eles podem para se livrarem de determinadas situações. Há uma outra que eu entrei numa casa de Umbanda procurando chifre de carneiro para dar como remédio para minha filha, e me disseram que na casa de Umbanda tinha, na Avenida Jaçanã, ali em São Paulo. Entrei e saí de lá. Sabe quando uma criança agarra na perna da gente e fica brincando? Senta no pé da gente e fica brincando? Eu saí arrastando a perna da mesma maneira. Da impressão que alguém estava sentado no meu pé, agarrado na minha perna. E essa sensação foi passar depois de muitas horas. E eu perguntei para um espírito que eu conversava com ele sempre naquela época. O que era aquele? Ele falou, olha, ele viu em você a oportunidade de sair dali e saiu. Exato. É isso mesmo. Se agarrou na minha perna, como eu senti, a sensação era provavelmente um espírito muito sofredor, e eu consegui levar ele por ordem de Deus, por vontade do Criador. Esse espírito conseguiu se livrar daquela situação. Imagine você o que não estava sofrendo essa pessoa, esse espírito, esse desencarnado. Imagine você o que não estava. Isso acontece em hospitais, isso acontece quando você vai em determinados ambientes, isso acontece em qualquer lugar. Eles ombreiam conosco. Né? A pessoa vai num hospital, começa a se sentir mal, sem um motivo, sem razão, quando vai ver, é a proximidade de um irmão que está desencarnado naquele lugar, desencarnou naquele lugar e se aproveita da mediunidade, se aproxima da pessoa e, de certa forma, a pessoa socorre ele de alguma maneira, né? Sim. Mas vamos lá. A evocação dos espíritos vulgares tem ainda a vantagem de nos pôr em relação com os espíritos sofredores, aos quais podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar com bons conselhos. Olha que coisa, não? Essa frase vem corroborar aquilo que eu estava contando para vocês agora. É interessante isso. Assim, podemos ser úteis ao mesmo tempo em que nos instruímos. É verdade mesmo. Não é? Como é que eu ia saber que o espírito podia agarrar na minha perna ou na perna de quem quer que seja para ser socorrido? Se eu não passasse pela experiência, eu nunca iria saber. Assim como muita gente não sabe, passa pelas experiências, sente as sensações e não sabe por que está sentindo aquelas sensações. Né? Há egoísmo em só procurar a própria satisfação nas relações com os espíritos. Aquele que deixa de estender a mão aos desgraçados dá prova de orgulho.
De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos elevados, se isso não o torna melhor, mais caridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste e do outro mundo? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Item 282. Perguntas sobre as evocações. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Não temos ninguém. E lá no Facebook continua a Janaína, mas também não tem nenhuma pergunta. Vamos lá. Então ele vai fazer pergunta aqui sobre as evocações para os espíritos. Primeira pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Resposta. Todos podem evocar os espíritos. Se os evocados não puderem manifestar-se materialmente através da mediunidade, ele quer dizer, nem por isso deixam de se aproximar e ouvir o evocador. A evocação, ela não se dá pela palavra. É o que muita gente se engana muitas vezes. A evocação se dá pelo pensamento. A partir do momento que você pensa num encarnado ou num desencarnado, ele é atingido, aspas, por esse pensamento. Esse pensamento chega na pessoa. E chega de forma, muitas vezes, contundente. A pessoa percebe que alguém está pensando nela, que alguém está lhe dirigindo o pensamento. Assim se dá com o desencarnado. Pensa no desencarnado, através do pensamento de uma lembrança ou de uma prece, este pensamento chega ao desencarnado certamente, porque o fluido é o condutor do pensamento. Nós vivemos mergulhados num oceano de fluidos. O fluido toma todo o universo. Ele é o condutor do pensamento, como o ar é o condutor da voz. Só que o ar conduz com limitação. A nossa voz alcança uma determinada distância apenas. O pensamento não. O pensamento é levado aonde nós dirigirmos o nosso pensamento. Se esse espírito estiver do outro lado do universo, ele vai ser atingido pelo nosso pensamento. Não tem limite para a distância da condução do fluido, do pensamento através dos fluidos, né? Portanto, é assim que a coisa se dá. Por isso que o pensamento atinge de forma, como eu disse, eu usei esse termo, contundente. Ele incide sobre aquele que está, para o qual está sendo dirigido aquele pensamento. Pergunta de número 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado? Resposta. Isso depende das suas condições, porque há circunstâncias em que não pode fazê-lo. Ele é atingido pelo pensamento, mas não pode atender à evocação. É uma outra situação, mas ele é atingido pelo pensamento. Ele é atingido pela evocação. Não deixa de ser, ele não deixa de saber que alguém o está evocando. Terceiro, quais as causas que podem impedi-lo? Resposta. Primeiro, a sua própria vontade. O espírito é um ser que tem vontade. Por isso que a experiência com os espíritos demanda paciência, perseverança e observação. Muita observação. O pesquisador, ele tem que ser paciente, porque o espírito pode não ter vontade de se manifestar naquele momento. Então ele tem que evocar uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, até quando esse espírito puder manifestar-se, né? Essa é a grande diferença entre o pesquisador, aquele que pesquisa coisas materiais, e aquele que pesquisa o mundo espiritual. Essa é a grande diferença. Porque matéria não tem vontade, não tem inteligência, não tem vontade. O espírito não, ele tem inteligência e, sobretudo, vontade. Ele pode ou não se manifestar. Não quero me manifestar e não vou me manifestar e está acabado, né? Segundo, depois, pelo o seu estado corpóreo, se estiver encarnado.
Então, se ele estiver encarnado, estado de vigília, ele não pode manifestar-se, salvo se for um espírito de muita elevação espiritual e tiver a capacidade da bicorporeidade. Frei Antônio de Santana Galvão tinha essa capacidade. Estava lá, na capela, na igreja, como é que era o nome daquela estação, Igreja da Luz, e veio se manifestar aqui na beira do rio Tietê para atender uma pessoa que estava ferida de morte. Tem uma capelinha dele aqui, na beira do rio Tietê. Essa capela já foi refeita, porque foi tomada pelas águas, e foi refeita, e existe a capela até hoje, em homenagem a essa aparição do Frei Galvão. Não foi só a única aparição, foram várias. Teve um rapaz aqui em Jaú, um homem, que a mulher estava uma parturiente, e ela estava mal, estava sofrendo, e ele evocou o Frei Galvão encarnado. Evocou o Frei Galvão aparece para ele, através da bicorporeidade, encarnado em estado de vigília, aparece para ele e dá as pirulinhas, as famosas pirulinhas do Frei Galvão, para ele dar para a sua mulher teve o parto normal, não teve problema nenhum. Né? Então, esses espíritos são espíritos altamente elevados, porque bicorporeidade não é para qualquer espírito. É somente para os espíritos elevados. O comum, Luiz Herrera e o comum dos homens, não tem essa condição, porque somos espíritos ainda em processo de evolução. Né? As missões de que estiver encarregado, ou ainda a falta de permissão para tanto. Quer dizer, não basta só a vontade, o espírito tem que ter permissão, que lhe pode ser negada. Há também espíritos que não podem jamais comunicar-se. Há espíritos que não podem jamais comunicar-se. Se o seu ente querido pode estar entre eles. Por isso que não se manifesta. Por alguma razão. Né? São os que ainda pertencem, por natureza, a mundos inferiores à Terra. Os que se encontram em globos de punição também não podem comunicar-se. Em globos, planetas, não é cidadezinha temporária, não. É planeta de punição. Existem os planetas de punição para espíritos perversos. Né? A Terra não é um, não. A Terra não é um planeta de punição, não. Diga-se de passagem, hein? Nós somos um planeta de expiação e provas. Não é um planeta de punição. O planeta de punição está antes do nosso. A menos que tenham permissão superior, só concedida em caso de utilidade geral, quando eles vêm trazer alguma informação que vai ser útil a todos, não de interesse particular, mas de caráter geral. Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário que tenha atingido o grau de evolução do mundo em que é chamado, pois, do contrário, será estranho à cultura desse mundo e não disporá de meios de comparação para exprimir-se. Meios de comparação, que se entenda bem isso, viu? É muito importante os meios de comparação. Nostradamus, ele era na realidade, ele tinha Alzeni está junto conosco. Boa noite, Alzeni, bem-vinda, viu? Ele tem uma das centúrias dele que ele vê, ele não era vidente, ele era clarividente. Ele vê a Segunda Guerra Mundial. Diz assim, estou vendo galinhas pondo ovos de fogo. Galinhas por quê? Não existia no tempo dele avião. Então, se voa, é galinha. E se aquilo que ele está jogando lá de cima chega lá embaixo, explode e pega fogo, só pode ser ovos de fogo. Então, esse era o termo de comparação que Nostradamus tinha com um avião que lançava bombas. Então, vocês imaginem o quanto é importante os termos de comparação.
que se Nostradamus se manifestasse no nosso tempo, com a evolução, com o progresso que ele tinha quando era Nostradamus, ele não conseguiria conversar com a gente. Só se usou avião, ele falou, que avião? Não existe avião. Não é? Então, o termo de comparação é muito importante. Não se dá o mesmo com os que são enviados em missão ou expiação a mundos inferiores, pois esses possuem a cultura necessária para responder. Então, quando o espírito tem um determinado progresso, ele não vai ter nenhum tipo de impedimento, inclusive da comparação, da linguagem, da comparação, etc. Quarto, por quais motivos podem ser negada a um espírito a permissão de se comunicar? Porque ele falou que ele tem que ter permissão, né? Kardec não. Qual o motivo? Pode ser uma prova ou uma punição, para ele ou para quem o chama. Uma prova ou uma punição. Estamos no mundo de expiação e provas. 5. Como os espíritos dispersos no espaço ou em diversos mundos podem ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Resposta. Frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares, que vos cercam e que vão procurá-los. Mas ocorre nesse caso um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque ainda não podeis compreender. O modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. É o que eu falei, né? Através dos fluidos, né? Os fluidos são o veículo através do qual os pensamentos são dirigidos. Né? O que posso dizer é que o espírito evocado, por mais distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impulso do pensamento, como uma espécie de choque elétrico, ó, o termo de comparação que ele usa aqui. Não é um choque elétrico. Ele sente. Choque é uma outra coisa, né? Se o cara associar isso a um choque, né? Vai ter uma outra ideia daquilo que ele está tentando dizer. Mas ele está usando um termo de comparação para dizer, olha, existe alguma coisa que chega e o sujeito sente, percebe. Né? Quando a gente, muitas vezes, fala assim, eu estou lembrando de fulano constantemente, ou de ciclana constantemente. Isso significa que muitas vezes aquela pessoa pode estar pensando em você com muita frequência. E o pensamento dela chega. E você acaba se lembrando dela por impulso daquele pensamento que ela está tendo. Por uma espécie de choque elétrico que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento a ele endereçado. Podemos dizer que ele entende o pensamento, como na Terra entenderíeis a voz. Então não é um choque elétrico, né? Quando alguém fala com a gente, a pessoa não sente um choque. Né? Então é apenas para dar uma ideia, né, de como a coisa acontece. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som? Pergunta Kardec na sequência da resposta do Espírito. Sim, com a diferença de que o som só pode ser ouvido num raio muito limitado, enquanto o pensamento atinge o infinito. O que é o infinito? Não podemos mensurar. O infinito é infinito. Em qualquer lugar que o espírito esteja, independentemente da distância. O espírito no espaço é como um viajante que, no meio da vasta planície, ouvindo subitamente o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Né? Então, essa é a explicação, né? Que os espíritos dão, e essa explicação é mais aprofundada no livro A Gênese. Não é? É só procurar lá os fluidos, né? Vocês vão ter uma ideia melhor. Estudem, vale a pena a gente saber como a coisa se processa, né? Isso não acontece só entre encarnados e desencarnados. Acontece entre desencarnados e desencarnados, encarnados e encarnados, e desencarnado para encarnado. Também acontece isso, né? Os espíritos, quando querem nos ver, eles se ligam a nós pelo pensamento. Quando eles querem nos ver. Sonhei com a titia Isabel, a noite passada,
linda, ela estava linda, bonita. Ela desencarnou muito, sofrendo muito, coitada. Eu fiquei, até chorei quando eu vi ela, um pouquinho antes de desencarnar, que ela estava sofrendo muito. Problema mental e fazendo as cidades em fraude e tal. Bom, muito bem. Vi a Titi Isabel, linda, bonita, num vestido preto e tal, dentro do centro espírita, no sonho. Quer dizer, o espírito, ele quer, né? Olha, quero mostrar para meu sobrinho que eu estou bem. Ele me viu, sentiu a minha dificuldade quando eu estava encarnado. Eu não quero mostrar para ele que eu estou bem. É assim que eles se ligam a nós também. O processo inverso, né? Não somente do encarnado para o desencarnado, mas também do desencarnado para o encarnado. Pergunta de número 6. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos, mas nos admiramos de ver que respondem às vezes tão prontamente ao chamado como se estivessem bem próximos. Resposta dos espíritos é que às vezes realmente estão. Se a evocação foi premeditada, o sujeito pensou naquele espírito antes do trabalho, antes de se reunirem para a evocação, e o espírito foi previamente avisado que ele seria invocado pelo pensamento. O espírito recebeu o aviso com antecedência e frequentemente se encontra no lugar, antes de que o chamem. Pergunta de número 7. Conforme as circunstâncias, o pensamento do evocador será ouvido com maior ou menor facilidade? Resposta: sem qualquer dúvida. O espírito chamado, com um pensamento de simpatia e benevolência, é mais vivamente tocado. É como se reconhecesse uma voz amiga. Sem isso, acontece muitas vezes que a evocação não avança. O pensamento desferido pela evocação toca o espírito, mas se é mal dirigido, se perde no vácuo. Isso acontece também com os homens, se quem o chama não interessa ou lhes é antipático. Eles podem ouvi-lo, mas na maioria das vezes não o atendem. Podem e ouvem, viu? Porque como não há simpatia, não há nada em comum, não atende o chamado pura e simplesmente. Tem vontade, né? Não atende o chamado. Pergunta de número 8. O espírito evocado se manifesta voluntariamente ou é constrangido a isso, é obrigado a isso? Resposta: ele obedece à vontade de Deus. O que quer dizer à lei geral que rege o universo. Não obstante, constrangido não é o termo certo, porque ele julga se é conveniente atender, ele, o espírito, julga se é conveniente atender, e ainda nisso dispõe do livre-arbítrio. O espírito superior atende sempre que o chamam com uma finalidade útil. Só se recusa a responder a reuniões de pessoas pouco sérias e que tratam disso por divertimento. O espírito sério não vai atender brincadeira de gente que não tem o que fazer, né? Pergunta de número 9. O espírito evocado pode negar-se a atender? Resposta: perfeitamente. Onde estariam, sem isso, o seu livre-arbítrio? Achais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? E vós mesmos, acaso vos considerais obrigados a responder a todos os que pronunciam o vosso nome? Mas quando assim o digo, refiro-me ao chamado do evocador. Porque um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a se manifestar, por ordem, por hierarquia moral. Né? É útil, tem utilidade geral, então ele é constrangido. Você vai lá e responde porque você tem a obrigação de responder. Né? E ele atende porque essa hierarquia moral ela é irresistível, dizem os espíritos. Irresistível. Né? Não tem, o espírito que está inferior moralmente, abaixo daquele moralmente, ele atende e fim de conversa. Né? A lei geral é essa. A lei geral do universo, quando ele se refere à lei geral do universo, é isso, hierarquia moral.
superior sobre inferior. Superior comanda o inferior. É assim que tem que ser, para que haja, nessa hierarquia, a possibilidade de ensinar-se uns aos outros. Senão, se houvesse a mesma bagunça no mundo espiritual que há como há no nosso mundo, por exemplo, ninguém aprenderia nada, né? Aliás, a gente aprende lá e põe em prática aqui. Pergunta de número 10. O evocador dispõe de algum meio de constranger o espírito a atendê-lo? Resposta: nenhum. Seu espírito é igual ou superior a ele em moralidade. Olha como a moralidade é a que manda, né? Digo em moralidade e não em inteligência. Não tem nada a ver inteligência com moralidade. Muito pelo contrário. Às vezes uma pessoa muito inteligente não é, e é imoral. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda inteligência com moralidade. Porque então não tem nenhuma autoridade. O inteligente não tem nenhuma autoridade sobre aquele que é moralmente superior a ele. Se for inferior, poderá fazê-lo para o seu próprio bem, porque então outros espíritos o ajudarão. 11ª pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Será inconveniente evocar espíritos inferiores e será de temer que eles dominem o evocador? Olha essa resposta. Essa pergunta é muito importante, né? Porque tem gente que teme. Mas teme de uma maneira. Olha, tem gente que está dentro do espiritismo, mas o espiritismo, ele chegou no espiritismo, mas não permitiu que o espiritismo chegasse nele. É impressionante isso. E uma vez nós compomos um grupo de 7, 8 pessoas na época, ou 10, chegou a 10, se não me engano, de pessoas para dar passes aos pacientes do Hospital Teresa Perlatti. O Hospital Teresa Perlatti é um hospital psiquiátrico, tem gente que tem todo tipo de problema psiquiátrico ali, desde os mais agressivos até aqueles menos agressivos e tal. E eles com o passe melhoravam muito, muito mesmo. Era notório a melhora daqueles pacientes. Então, este grupo foi composto exatamente para levar o passe para aquelas pessoas. Tinha gente que dizia assim, eu não vou não. Os obsessores estão lá dentro. Mas olha, deixa de ser ignorante, rapaz. Deixa de ser ignorante. O obsessor não está dentro de cadeia, não está dentro do hospital, não está dentro do lugar que tem gente sofrendo. Porque eles já conseguiram o objetivo deles, que era levar o cara lá. Levar o cara nesse lugar de sofrimento, no hospital psiquiátrico, num presídio, numa penitenciária, era o objetivo dele, já conseguiu. Agora vai pegar outro. Vai atrás de outro para levar para o mesmo lugar. Então não tem um obsessor dentro desse lugar. Um. Então tem gente que não estuda a doutrina espírita, não vai atrás do esclarecimento e fica falando um monte de bobagem e tendo uma coisa, alimentando uma coisa que jamais a pessoa deveria alimentar. Chama-se medo. Segundo os estudiosos, eu não sei se isso é verdade, deve ser, diz que tem 366 vezes repetidas na Bíblia a palavra não tema. 366 vezes, quer dizer, uma para cada dia do ano, mais um ano bissexto. Não tema, não temais, não tenha temor, mas é sempre assim, sempre contra o medo. Nós não devemos temer, não há por que temer. Não há por que ter medo de nada. Eu tenho medo de perder tudo que eu tenho. É impressionante como as pessoas temem quando são materialistas. Impressionante. São materialistas e temem perder o que tem. Não é dela. Para começar, não é dela. Para começar a conversa. Né? E teme perder o que se você não é seu? É tudo do Criador, é tudo dele. Nós temos apenas e unicamente o usufruto, somos usufrutuários dos bens materiais. O que é nosso são as virtudes, essas são nossas, legítimas, ninguém toma. Bondade, o amor, a honestidade, a fidelidade, tudo que é virtude que você possa adquirir, isso é seu, é legítimo, é seu. Mas os bens materiais, nem o corpo é seu, a gente divide com um monte de espírito
Cada célula, cada átomo tem um espírito ligado. Cada átomo do nosso corpo tem um espírito ligado. Nem o nosso corpo é nosso, único e exclusivamente. Né? Que dirá os bens materiais. Mas tem gente que fala, não, eu tenho medo de perder. Então, não, seja lá o que for, vai. Para nós encerrarmos. Nós não lemos toda a resposta da pergunta de número 10. Né? Eu vou começar novamente essa resposta para deixar ela linear. Nenhuma autoridade sobre constranger o espírito, evocar e constranger esse espírito a atender. Nenhum. Se o espírito é igual ou superior em moralidade, digo em moralidade e não em inteligência, porque então não tem nenhuma autoridade. Se for inferior, poderá fazê-lo para o seu próprio bem, porque então outros espíritos o ajudarão. Vamos marcar aqui a pergunta do número 11 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, dia 22. Pergunta de número 11 para nós retomarmos. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, por favor, esse é o momento. Senão nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Então eu convido aos meus queridos irmãos, companheiros, confrades, da nossa querida doutrina dos Espíritos, a unirmos o nosso pensamento. Esquecermos todos os encontros e desencontros desse dia, para mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, força e coragem para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.